de Comunicação, liderança pelo PSC, o senhor tem 13 minutos. Muito obrigado, presidente, senhor presidente, deputados, deputadas. Primeiro, eu quero me solidarizar com a nossa deputada que me antecedeu com relação à necessidade de nós estarmos atentos à saúde das mulheres e também à saúde de todos os brasileiros. E hoje, na nossa comissão mista de orçamento, quando aprovamos o relatório preliminar do deputado Arlindo Quinaglia, com relação à nossa proposta orçamentária, o projeto de orçamento para o ano 2012, esta casa deu um passo importante, que tenho certeza que também será contemplado o que foi aprovado hoje no relatório final e submetido ao Congresso para aprovação. Então, por exemplo, nós instituímos uma novidade na peça orçamentária, que é o orçamento participativo, ou seja, as emendas feitas através da iniciativa popular. E estas emendas serão feitas em todos os municípios até 50 mil habitantes, onde os prefeitos, os vereadores, a comunidade poderão se reunir até o dia 10 de dezembro e apresentar uma emenda que será acatada em nosso orçamento. E também já ficou estabelecido, através do projeto de lei, que essas emendas serão de valores diferenciados de acordo com a população de cada município. Então, presidente Amauri, o município que tem até 5 mil habitantes poderá fazer uma emenda de R$400 mil. Os municípios de 5.001 até 10 mil poderão fazer uma emenda de R$400 mil, de até 5 mil de R$300 mil. E de 10 a 20 mil habitantes, nós faríamos então uma emenda de R$500 mil. E de 20 a 50 mil, uma emenda de R$600 mil. O que é importante nisso que foi inovado na peça orçamentária? É a participação da sociedade, da comunidade, do Executivo, do Legislativo, dos deputados, dos senadores de cada município, de cada região, participando do orçamento da União, onde poderá, então, discutir com a sua comunidade e tomar a decisão para aplicar esse recurso em uma das áreas da saúde. Essa também foi uma inovação. Nós aprovamos a emenda com a participação de iniciativa popular, mas todas elas deverão ser destinadas para a área da saúde, porque é uma área carente e nós conseguimos, com esta definição, elevar mais de 2 bilhões para a saúde. Uma outra novidade foi que este ano, com o aumento das emendas individuais dos nossos parlamentares, passando a proposta de 13 para 15 milhões de reais para o orçamento de 2012, também essa diferença de 13 para 15 milhões, esses 2 milhões, só pode ser utilizado para emendas na área da saúde. Portanto, mais de um bilhão de reais serão aplicados na saúde através já antecipadamente definido pelas emendas parlamentares. Também tivemos um avanço muito grande quando introduzimos no relatório preliminar e acatado pelo relator e aprovado na comissão de orçamento, que permite ao governo estudar uma forma de darmos ganhos reais para os pensionistas e aposentados. Penso que isso é um avanço, deputado Pepe, é um avanço, porque até agora a regra de aumento real era só para quem ganhava até um salário mínimo. Agora abre um espaço legal, constitucional, para que nós possamos dar o reajuste também para os pensionistas e aposentados que recebem acima de um salário mínimo, dando a eles não só a correção, não só a reposição da inflação, mas também um ganho real que pode ser estabelecido, ainda não foi estabelecido a regra, mas da forma que nós fazemos para o reajuste do salário mínimo, quando nós contemplamos a inflação mais o ganho, o incremento, o aumento real do PIB de 2 anos antes. É claro que essa é uma proposta que
corre dentro da casa, nos corredores da casa, mas que ainda não foi definido. Mas o importante é que os pensionistas e aposentados poderão sim ter um reajuste real além da inflação. Então eu vejo que hoje, na nossa Comissão Mista de Orçamento, demos um passo importante para que possamos ainda neste ano ter o nosso orçamento, a peça orçamentária aprovada para o ano que vem. Também ficou contemplado no relatório uma liberação para que o Executivo continue discutindo, negociando com os servidores públicos, em especial o servidor do Judiciário, permitindo que haja, então, aí a possibilidade de contemplar na peça orçamentária um valor para o reajuste salarial dos servidores públicos, não só do Judiciário, mas do Executivo e também do Legislativo. E nesta tarde eu venho especialmente aqui para falar de um projeto que eu protocolei nesta casa e que é de suma importância para o Brasil, inclusive para a saúde, porque o governo, através do Sistema Único de Saúde, gasta bilhões no tratamento de vítimas do trânsito provocado por aqueles que ingerem álcool e que cometem esse acidente. Então eu apresentei um projeto, nós tivemos a notícia essa semana, ontem, que no Senado foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça um projeto onde já zera o nível de álcool no sangue, ou seja, tolerância zero, não pode ingerir álcool, se você ingerir álcool você não pode dirigir. Mas o meu projeto visa, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, instituir outros meios de controle para que nós possamos executar aquele que comete o delito embriagado. Porque hoje, simplesmente, com a iniciativa do condutor de fazer ou não o teste de bafômetro, como que nós vamos poder puni-lo se ele se recusa e a lei permite que ele faça isso, de forma que ele não produza provas contra ele mesmo. Mas o nosso projeto prevê que nós podemos sim instituir outros meios, como nós tínhamos antes na lei, que permite ao agente de trânsito, ao policial, aferir na hora do delito se essa pessoa ingeriu álcool ou não, fazendo testes, como nós sabemos, existem várias maneiras de isso ser aferido, por exemplo, através de testemunha, através de foto, através de vídeo, através de teste, por exemplo, muitas vezes a pessoa não consegue caminhar em linha reta. Então isso tudo vai, através desse projeto de lei, permitir que seja utilizado na hora de processar, na hora de punir aquele que comete um delito, um acidente de trânsito, provocando a morte, provocando o acidente acidentando uma pessoa que muitas vezes inocente paga pelo erro daquele que está embriagado. Então eu acho que o país passou da hora de nós termos realmente tolerância zero com aquele que ingere álcool. Então o nosso projeto prevê que seja punido com reclusão, com prisão, aqueles que cometerem acidente e provocando a morte de pessoas inocentes. E esta pena é acrescida ainda de multa, além da perca, além da proibição de dirigir, porque nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos jovens sendo ceifados, temos pessoas sendo ceifadas, temos um custo altíssimo no Sistema Único de Saúde com acidente de trânsito, e esta casa precisa dar uma resposta à sociedade que clama pela mudança da legislação. Hoje, você todos os dias, nas notícias regionais, nas notícias estaduais, nas notícias nacionais, você vê acidentes provocados por pessoas embriagadas que não conseguem nem falar. Será que precisa de teste de bafômetro para constatar que aquela pessoa está embriagada? Não precisa. Outros países, como a Espanha, como outros países, têm outros métodos e funciona maravilhosamente bem. Então nós precisamos mudar a nossa legislação. Eu penso que já passou da hora de nós punirmos com rigor aquele que comete um acidente de trânsito embriagado e ceifa a vida de uma pessoa inocente. Então nós não podemos mais, como deputados, representantes da sociedade, do povo brasileiro, esta casa, este Congresso, tem a obrigação de promover com urgência essas mudanças. Porque nós estamos sendo, não vou dizer que nós estamos sendo negligentes, mas nós podemos ser acusados de negligente se nós não fizermos as mudanças que precisam ser feitas.
Porque aí sim nós estaremos ajudando a nação no sentido de reduzir os custos com a saúde, os custos com o tratamento daqueles que são acidentados. Hoje, o governo toma uma iniciativa inédita de executar aquele que provocou o acidente a ressarcir o Sistema Único de Saúde pelos danos causados, pelos custos causados ao Estado. Mas nós sabemos que, infelizmente, esse processo será um processo lento, ainda carece de julgamento em todas as instâncias, dando realmente a todos o direito de se defender. Mas nós queremos que a lei seja uma lei dura, uma lei que venha punir com rigor aquele que muitas vezes trafega na contramão, está em alta velocidade, não tem condições de dirigir. E nós vamos estar com essa lei preservando, inclusive, os nossos filhos, inclusive os nossos amigos, inclusive aqueles que nós sabemos que são amigos nossos e que muitas vezes, pela falta de rigor da lei, dirige depois de ter ingerido bebida alcoólica acima do limite permitido, acima do limite que daria a ele condição. E, na verdade, tem que ser limite zero mesmo, como aprovou o Senado. Mas nós precisamos avançar. Não adianta apenas colocar o limite zero se nós não temos como aferir se ele ingeriu álcool ou não. Então nós precisamos, com urgência, tomar as decisões desta casa no sentido de coibir o abuso da bebida alcoólica. Nós temos visto famílias inteiras sofrendo desgraças em função de ingerir álcool, de outras drogas, porque o álcool nada mais é do que uma droga. Infelizmente, no nosso país, nós não temos ainda uma legislação clara com relação à proibição, por exemplo, de propaganda de bebida alcoólica. Nós não podíamos permitir. Se nós sabemos que o cigarro provoca câncer, nós exigimos que nos anúncios seja colocado que provoca câncer. E o que a bebida alcoólica provoca? O que o álcool provoca na vida do cidadão? Na saúde dele e ainda quando dirige, colocando em risco a vida das outras pessoas. Fora isso, são bilhões que são aplicados para o tratamento das pessoas que ficam, muitas vezes com deficiência, ficam numa cadeira de roda, levando um ônus para a sociedade brasileira muito grande. Então eu quero aqui deixar hoje esse registro, o desafio para que esta casa, junto com o Senado, urgentemente possamos aprovar este projeto, ou outros que estão em tramitação, ou, enfim, um projeto do Executivo, mas nós precisamos tomar providência para preservar a vida do cidadão e da cidadã que trafega muitas vezes corretamente, fazendo da forma correta e através da imprudência, da irresponsabilidade de uma pessoa que ingeriu álcool, ter um acidente e perder a sua vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores e senhoras deputados. Nós vamos continuar com lideranças e comunicações parlamentares, mas sessão ali, Pepe concedeu que o deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, faça uso da palavra em breves comunicações por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo a tribuna